Fala galera, começando mais um vídeo aqui do nosso canal, vídeo número 131. Turma, seguinte, devido ao último vídeo, fez o maior sucesso aqui no canal, recebi feedbacks extremamente positivos em relação às 3 dicas e 3 mudanças de hábitos necessários para te ajudar no processo de emagrecimento, eu resolvi fazer uma parte 2. Então, sem muita enrolação, te liga na vinheta. Pois então, galera, bora lá. Hábito 01, que vai te ajudar muito no teu processo de emagrecimento e, acima de tudo, o teu emagrecimento permanente. Porque aquilo que eu sempre falo, não adianta nada você emagrecer, você chega no seu objetivo e você descompensa mais uma vez e volta a subir de peso, volta a engordar. Então, o hábito 01 é justamente falando sobre atividade física. Mas não pensa que eu estou falando de você virar um triatleta do dia para a noite. Simplesmente você acordar e fazer atividade de manhã, de tarde e de noite. Não, o hábito principal em relação a isso é o seguinte: estabelecer uma meta mínima de atividade física. Todo dia uma atividade física. Todo dia você movimentar o seu corpo. Vou te dar um exemplo prático em relação a isso. Não significa que você tem que frequentar a academia todo dia, mas começa pelo menos indo 3 vezes na semana na academia e os outros 4 dias que você não frequenta a academia, você pelo menos caminhar. Você pelo menos ir numa praça, andar, ou então você ser mais ativo. Sabe aquela situação, em vez de pegar uma escada rolante, ou então ir de elevador, você ir pela escada normal, ou então simplesmente você tem uma meta mínima de passos que você precisa dar durante o dia. Quem está muito acima do peso, isso já não é tão indicado assim, porque você não vai poder correr, você tem que ter cuidado gigantesco com a sua mobilidade, isso eu entendo. Mas é mais para você que já consegue pelo menos caminhar, que já consegue ter uma movimentação um pouco mais rápida, conseguir se movimentar durante todos os dias. Durante grande parte do meu processo de emagrecimento, eu negligenciava a prática de atividade física durante o sábado e domingo. Eu realmente não fazia nada. Mas uma chavezinha virou e eu comecei a incluir a atividade física, tanto no sábado quanto no domingo. E que atividade física era essa? Era caminhada na praça. Justamente a boa e velha caminhada na praça. Não é corrida, não é trote, não é maratona, é caminhada. É de fato colocar um short, colocar um sapato e sair andando, movimentar o meu corpo. Então, dava o sábado e dava o domingo, eu fazia isso. Principalmente no domingo, porque tinha às vezes que sábado eu conseguia treinar pela parte da manhã. Então, eu justamente conseguia manter um ritmo de treino durante a semana, de segunda a sexta-feira, e no final de semana eu ia com um pouco mais de calma, dava uma caminhadinha de 1 hora, dava uma exercitada, uma alongada na praça, ia tranquilo, ia de boa. E com isso aumentava a frequência de treino durante a semana. Reginaldo, não precisa ter um descanso num dia? Precisa, mas é voltado para musculação. Mas se você sentir uma extrema necessidade de ficar em casa durante o final de semana, ok. Mas bora procurar se movimentar um pouco mais. Bora procurar dar uma caminhada, bora procurar fazer uma atividade no final de semana, uma nataçãozinha, uma hidroginástica, alguma coisa que quebre um pouco a sua rotina, que é justamente estar ligado com o hábito 02 que eu vou te dizer agora. Se liga. Pois então, o hábito 02 pode parecer um pouco contraditório, porque eu vou falar o seguinte para vocês: quebre um pouco a rotina. E quebrar um pouco a rotina não tem muito a ver com o hábito, né? Mas durante a explicação tu vai entender isso daí. Que é o quê? Se durante a semana eu pratico atividade física voltada para musculação, bora flexibilizar o final de semana, quebrar um pouco a rotina. Em vez de fazer musculação, porque tu não vai caminhar na praça? Tu não vai incluir uma pedalada, uma natação, um outro esporte para quebrar um pouco a rotina, porque eu sei, você que está tentando mudar, ainda está se adaptando com a prática de atividade física, ainda está se adaptando com essa rotina de ir para academia, de ter que fazer um cardio, de ter que se propor a todo dia a treinar. E no final de semana, como há uma quebra da tua rotina da semana, seja com trabalho, com faculdade, com rotina do dia a dia, quebra também a tua rotina de treino. Flexibiliza, faz outra coisa. Durante muito tempo, a minha prática esportiva do final de semana, a minha prática de atividade física do final de semana, porque tem uma diferença muito grande entre prática esportiva e atividade física. Eu vou explicar para vocês num outro vídeo. Era caminhar na praça, era ir pela manhã pedalar no domingo, às vezes jogar uma bola com um amigo no final de semana, mas eu sempre procurava me movimentar. E especialmente falando no final de semana, essa flexibilização. Então constrói esse hábito. Eu confesso que eu não estou mais fazendo tanto isso como frequência, porque os finais de semana todos eu estou viajando. Esse último final de semana, estava no estado do Amapá, foi 0 atividade física, mas isso é uma exceção à minha regra.
Semana que vem, que vai entrar, esse próximo final de semana, eu vou me esforçar ao máximo para conseguir fazer uma atividade física, pelo menos um dia no final de semana, tranquilo? Então, tu conseguiu entender essa questão de flexibilizar para você não enjoar? E eu julgo dizer que esse é o sucesso do CrossFit. Muita gente se apaixona pelo CrossFit por conta dessa dinâmica toda que tem nessa prática desportiva. Turma, o terceiro e último hábito não tem nada a ver com atividade física como foram os dois primeiros hábitos. Tem a ver com alimentação? Também não. Tem a ver com rotina. E vou te dizer exatamente o que? Registrar a nossa caminhada, registrar a nossa batalha. Vou te mostrar isso numa parte prática. Eu faço isso até hoje, até o dia 29 de abril de 2024, eu registro toda semana a minha evolução. Houve uma época que eu registrava todo dia. Todo final do dia eu fazia o quê? Eu fazia uma anotação, poderia ser somente um parágrafo de como foi o meu dia. E eu fazia questão de registrar isso mão a mão. Na verdade, eu fazia questão de registrar isso à mão. Mão a mão saiu errado. Vou dar um exemplo para vocês aqui. Cadê? Aqui eu tinha a questão de como eram os meus dias de todos os meses. Tabela de evolução em agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. Isso aqui eu nunca mostrei em lugar nenhum. O vermelhinho foram os dias que eu furei a dieta. Isso aqui é de 2021. Tá vendo a questão da constância? E os dias em azul foram os dias que eu segui 100% a dieta, certo? Vocês viram que agosto foi bem um mês, já setembro não foi um bom mês, outubro também não, novembro eu voltei para a rotina, dezembro foi quase perfeito. Aqui eu fazia anotações de como o meu peso estava oscilando. Me pesava toda semana, 91, 88, 86, mantinha 86, 85, aí eu ficava um tempo off, aí depois o peso subia, descia, mas sempre mantendo a esperança e a constância na tentativa. Apesar de não ter certa constância na dieta, mas ainda assim, eu saía da dieta, voltava. Isso aqui foi o começo do meu processo de emagrecimento. Tá vendo só como o começo não é perfeito? Galera, então por que eu digo que isso aqui é muito importante? Justamente para a gente ter noção e ter parâmetro de como anda a nossa evolução. O mês de setembro não foi o melhor mês no sentido comparado com hoje, mas foi o melhor mês comparado com agosto. Isso aqui é de 2021. Se eu olhar hoje para o melhor mês que eu tive em 2021, é o pior mês que eu tive no ano passado, no mês de 2024, em relação à quantidade de furos na dieta, de dias que eu não treinei, sabe? E se eu for olhar para o passado, isso aqui foi fundamental no meu processo de mudança, por entender o quê? Que é uma etapa, que nem todo mês vai ser perfeito, mas não significa que eu não consiga mudar. E além dessa questão da gente ter noção de quanto a gente está acertando, de quanto a gente está mudando, de quanto a gente está errando, é ter essa autocrítica e falar assim, poxa, por que o mês de março não foi um bom mês? Se eu for olhar aqui, o mês de março eu comecei aqui, tudo no vermelho, primeira semana. Por que será? No final do mês eu anotei aqui, resumo do mês de março. Começou bem ruim por conta do final de semana do carnaval, porém eu foquei e dei o meu melhor no restante do mês. Saindo da dieta no final de semana do aniversário da minha mãe e a formatura de um amigo. O restante do mês foi foco total. E medidas ok, porque eu também anotava, fazia questão de medir como é que estava a minha circunferência abdominal, como é que estava a parte da minha coxa, da minha perna, como é que estavam minhas medidas, né? Então tenho tudo anotado aqui. Isso aqui vai virar material um dia, fiquem ligados, tranquilo? E vocês veem aqui, formatura, aniversário, mas o restante do mês todo positivo, certo? Então a dica é, anotem os seus resultados. Foi um mês ruim? Anota. Tenta entender o porquê esse mês foi ruim. O porquê naquela semana tu não conseguiu seguir a dieta. O porquê naquele dia tu furou a dieta. E não é só falar assim, porque me deu fome. Não, porque teve o carnaval, houve a quebra de rotina. Eu me propus a sair da dieta porque eu viajei. Então tudo isso é importante para que a gente olhar para o presente, saber que o nosso presente é reflexo das decisões do passado. E o meu futuro vai ser definido pelas minhas decisões aqui no presente. Entende? Então começa a registrar. Por isso que eu tenho muito vídeo meu falando, galera, luta contra a obesidade, é difícil, é isso, mas eu tô tentando, eu tô mudando. E essas foram as 3 dicas que eu considero fundamentais no meu processo de emagrecimento, parte 2. Tu gostou? Deixa teu like, deixa teu comentário aqui, tranquilo? E já sabe, né? Tô cansado de falar pra vocês. Suplementação mais barata do Brasil é na Growth. Vai comprar, vai no site da Growth, usa o meu cupom Reginaldo, dá uma força pra gente, tranquilo? Growth apoiando muito os nossos projetos. Essa blusa também tem lá na Growth, blusa bem legal. Pensou também em manipulado Oficial Pharma. Betalanina aqui no apoio também, cupom Reginaldo. E tem uma novidade que eu vou experimentar. Eita, minha voz quase não sai. Que eu vou experimentar agora da Oficial Pharma, que é o Testor Black. Vou falar
das diferenças que eu senti, como esse eu uso hoje. Então fiquem ligados aqui no canal. Tamo junto e esse é só o começo. Valeu!